Oi, meus amores, tudo bem? Eu vou explicar nesse vídeo como maquiar cada tipo de olho. Você já sabe qual é o seu tipo de olho? Se ele é saliente, se ele é próximo, se ele é afastado, se ele é pequeno. Então, nesse vídeo, eu vou explicar como maquiar todos os tipos de olhos e tirar todas as dúvidas e deixar o seu olhar mais harmônico com o restante do seu rosto. Eu também fiz um vídeo explicando como harmonizar o formato do seu rosto, como identificar, como corrigi-lo e deixar mais harmônico na hora da maquiagem. Então, bora conferir. Vamos lá. Primeiramente, vocês têm que se atentar realmente como harmonizar o seu tipo de olho. Hoje em dia a gente vê muito conteúdo na internet, mas nem sempre cabe pra gente. Então, primeiro vamos identificar qual tipo de olho que você tem. Existem 6 formatos de olhos e eu vou dar uns truquezinhos para você tentar deixar ele mais bonito no restante do seu rosto. E aproveitando que eu tô falando sobre os formatos de olhos, eu também fiz um vídeo falando sobre como identificar o formato de rosto e como corrigi-lo com o contorno. Então vai estar aqui no card. Aproveita para você ver como deixar a maquiagem mais harmônica possível para o seu tipo de rosto e olhos. Então vamos falar sobre os olhos profundos. São aqueles olhos que são um pouquinho mais fundos, né? Como que a gente vai usar a maquiagem para deixar esse olho mais harmônico e não tão profundo? Lembra aquela questão, o conceito da luz e sombra? Tudo que você quer ressaltar, você clareia, e tudo que você quer diminuir, você escurece. Então, a gente vai usar esses truquezinhos para, na hora da maquiagem, auxiliar a gente. Então, um olho que ele é muito profundo, a gente tem que deixar o quê? Tentar saltar ele. Então, a gente vai usar sombras mais claras para dar esse efeito de projeção no olho. Se você tem um olho profundo e escurece ele, coloca um preto, por exemplo, você vai afundar ele cada vez mais. Então, você tem que optar pelas cores claras. E como você vai fazer isso? Você vai aplicar uma sombra clara em toda a pálpebra móvel, que é justamente essa região daqui. Colocou a sombra clara, você pode até fazer um esfumado, mas bem no cantinho externo, para ele não ressaltar essa cor um pouco mais escura, ok? Ou você pode também usar um esfumado claro, tentar sempre utilizar essas cores mais vivas, para realmente saltar. Para esses olhos mais fundos, é bom evitar aplicar delineador, porque ele, como o delineador ele é mais escuro, ele vai aprofundar cada vez mais o seu olho. E aí sim, com o olho mais clarinho, com a sombra que você aplicou para saltar, você capricha na máscara de cílios, principalmente na parte externa, que ele vai ajudar a alongar o seu olhar. Agora as dicas para os olhos que são mais separados. Aqueles olhos que tem essa parte mais distante dos olhos. Vamos lá também no conceito da luz e sombra. Como o olho ele já é separado, se eu colocar uma cor clara nessa região, ele vai saltar ainda mais. Então, a gente vai escurecer a parte interna para ele dar a sensação de mais próximo. Então, a gente capricha no esfumado mais escuro, nessa parte interna do olho. E aí, você pode até passar para o final, mas evitar ser tão mais escuro do que esse canto interno. Sempre essa parte tem que dar uma escurecida. Ou até mesmo no contorno do nariz, você pode aplicar uma sombra mais escura aqui nessa região, que ele vai dar uma aproximada. É legal também aplicar o delineador nessa parte interna, um pouquinho mais grossa, que ele também vai dar a sensação de mais junto. Assim como o olho que é separado, o olho próximo tem o mesmo efeito, só que ao contrário. Então, como ele tá muito próximo, ele já tá muito juntinho, a gente tem que expandir esse olhar.
Então, vai ser o efeito inverso do olho separado. Aqui a gente vai ter que clarear essa região para ela expandir. Então, aplicar sombras mais claras nesse canto interno para fazer esse efeito de um olhar maior. Iluminando essa região interna, você pode escurecer a região externa, porque aí ele vai mostrar, vai dar um efeito de um olho mais compacto. Então, ele vai dar esse efeito de um olho mais aberto, mas ao mesmo tempo tem aquele esfumado maravilhoso no final. É legal também você aplicar máscara de cílio mais caprichada no canto externo, porque como aqui vai estar uma região mais clarinha, o canto externo vai dar um volume também a mais, expandindo esse olhar. Agora, os olhos salientes são aqueles olhos que são mais gordinhos, tem a pálpebra mais saltadinha. Então, a gente vai ter que escurecer para você dar um efeito de menor, né? Então, com isso, a gente tem que escurecer essa pálpebra. Então, aplicar em todo o olho, na pálpebra móvel, sombras mais escuras. Optar por mais escuro, porque aí sim, ele vai dar um efeito de um olho menor, não um olho tão esbugalhado, por exemplo. E também aplicar da parte de baixo dos olhos, escurecer bastante, também aplicar um lápis preto na linha d'água, vai dar um efeito de um olho menor. No delineador você também pode caprichar, fazer um delineado bem grossinho, que ele vai ficar bem legal. Já para os olhos pequenos, o efeito tem que ser totalmente inverso. Então, nada de escurecer olho pequeno, principalmente na linha d'água, porque ele acaba fechando muito o olhar. Se você quer deixar aquele efeito de lápis no olho que seja pequeno, você tem que primeiramente passar na linha d'água um lápis branco ou bege, que vai abrir um pouquinho mais o olhar. E na parte aqui da raiz dos cílios, nessa parte de baixo, você pode aplicar o lápis fora dessa linha d'água, que aí ele vai dar um efeito mais pretinho, só que ao mesmo tempo o lápis branco vai expandir o seu olhar. E de preferência, esse lápis mais escurinho ser do meio pro final, que aí se você também escurecer muito todo o olho, ele também vai acabar diminuindo um pouco mais. E utilizar as sombras claras também, que vai dar uma sensação de um olho maior para esse olho pequeno. E os olhos caídos? Esse é o que eu vejo que tem mais dificuldade de fazer algum tipo de maquiagem, porque uma técnica errada acaba caindo cada vez mais esse olho. Então, optar por cores mais claras, principalmente na região externa, seria o ideal. Mas a gente sempre quer dar uma escurecida nesse olho. Então, você tem que projetar ele para cima, nunca acompanhar o formato do olho. Então, fazer um esfumado mais em diagonal, que vai dar uma sensação de um olho mais alongado. Se você tem dificuldade, colocar uma fitinha no cantinho aqui do olho para tracionar esse olho para cima. Essa é uma dica bem legal que eu dou. Pegar essa parte de baixo e trazer para cima também, em conjunto com o esfumado de cima, é bem legal, porque dá essa sensação de um olho mais aberto, um olho mais pra cima. E também focar a parte da máscara de cílios na região externa, porque ele vai dar uma alongada pra cima também. Se você gostou desse vídeo também, comenta aqui qual é o seu tipo de olho, qual é o formato de olho que você tem, quais são as suas dificuldades, que eu vou tentar ajudar vocês sempre. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar as notificações para você receber sempre os meus vídeos, que agora tá toda terça e quinta às 8 horas da noite. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!